Caio, essa aqui é demais. Ah, é? É. Caio, Jesus teve 12 discípulos. A gente pode considerar que o apóstolo Paulo substituiu Judas? O apóstolo Paulo substituiu Judas. Na narrativa de Atos, o texto diz que quem substituiu Judas foi Matias. Ah, sim, teve uma parada. Eu acho que aquilo ali foi uma grande precipitação dos apóstolos. Tá. Eles é que quiseram substituir Judas e fizeram aquela exegese lá do texto do Salmo dizendo: tome outro seu encargo. Pegaram um texto sem contexto e aplicaram ali: tome outro seu encargo. Irmãos, aqui está escrito. É um negócio de ler um versículo sem contexto antecedente, sem imediato. Tá. E uma avidez enorme por montar um colegiado de 12 de novo. Ah, porque tem que ter 12. Escolhemos dentre nós. Olha, sabe por que eu não creio que aquela escolha foi uma escolha que veio do Espírito Santo? Por que, Caio? Primeiro, Jesus ficou 40 dias com eles depois que ressuscitou de entre os mortos e não puxou o assunto. Tá. Se fosse uma coisa fundamental, você não acha? Não acho. Que eles teriam dito: e Jesus, enquanto esteve, comeu e bebeu e nos deu instruções acerca do reino de Deus, também nos recomendou que dentre nós fosse escolhido um outro que tomasse o lugar de Judas. Mas Jesus passou batido. Aí começa a ideia de um concílio. E como é que eles escolhem esse cara? No pauzinho. No palito. Palitinho. Na porrinha. Na porrinha. No dadinho. Oh, meu Deus do céu. Na sorte. Aí veio o Matias. Você já ouviu falar depois daquele dia alguma coisa que o Matias fez? Deve ter feito, mas ninguém ficou sabendo, né? Sim. Porque o Matias ficou ali dizendo: pra onde é que a gente vai? Pra onde é que a gente vai? Os caras fizeram muita coisa errada naquele princípio, inclusive ficarem em Jerusalém, venderem tudo, e ficaram ali 8 anos naquela panela que foi virando uma seita de Tiago, onde entraram muitos sacerdotes. Foi onde começou a hibridização entre judaísmo e a fé nascente, que era outra coisa. Tá. Foi por isso que na morte de Estevão eles foram dispersos, porque se não houvesse aquela soberana perseguição, eles tinham virado seita horrível, logo. Paulo foi a salvação daquela geração de cristãos, mais do que qualquer outro, porque Paulo viveu para metade deles como um grande herege, provocando. Para outra metade como um estímulo desafiador. E para o mundo inteiro como uma boa nova extraordinária. Na realidade, eu não vi Jesus indicar ninguém como esse substituto de Judas. Mas eu vejo Jesus dizer a Paulo: eu te escolhi, eu te levantei, e tu vais aprender o significado de sofrer pelo meu nome. De modo que depois de um tempo, aquele homem sozinho, do ponto de vista das dinâmicas históricas, ele era mais do que a soma dos outros. Então eu acho, pessoalmente, como o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de revelação, não é um evangelho absoluto a ser seguido, é um livro de atos, de narrativa, de jornalismo, com acertos e com erros cometidos. Eles reportaram. Reportaram. Eu analiso o livro de Atos a partir de Jesus. Jesus é a minha chave hermenêutica para entender Atos. Tem coisas em Atos que eu sei que foi pisada de bola, furada feia. Vacilo. Tem outras que foram maravilhosas. Por quê? Porque estavam de acordo com o ensino, com o Espírito e com a ênfase e a prioridade afirmada por Jesus. Então, tem gente ali toda chocada. Esse pessoal que diz que a palavra de Deus está entre uma capa e uma outra capa, está com ódio de mim. Mas para mim, livro de Atos dos Apóstolos é só livro de atos de gente boa, de pessoas que tentaram servir a Deus, que acertaram, que erraram, mas a maioria deles, esmagadora, viveu com toda sinceridade as coisas que acertaram e viveram com toda sinceridade as coisas que erraram. Porque o Evangelho não é nenhum deles.
E a chave para entender a todos eles é Jesus. Sim. E isso é tão óbvio quanto esse sol grandioso na nossa cabeça. Uhum. Vem IVTV, o canal é você.